Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, finalmente chegou dezembro, o Natal está se aproximando e todo mundo começa a pensar nos presentes. Então o vídeo de hoje é uma ótima dica para você dar para quem você gosta. O livro Cartas do Papai Noel, de J.R.R. Tolkien. E essa resenha vai para o Walter Ferreira, Alexandre Azevedo, Carlos Eduardo Bianchi Vélcio, Matheus Restnais, Ramon Silva, Fábio Costa, Vitor Aragon, Júnior Costa, Fernanda Camargo, Luana Caldato, Lucas Nogueira Garcia, a Fernanda Brandão, Rômulo Camargo, o Nathan Henke, Rodrigo Leão, Mauro Brambila Júnior, o Jarbas Aquino, o Carlos Santana, o Paulo Ricardo Rodrigues e a Denise Moro. Meus queridos meninos, este ano estou mais trêmulo do que normalmente, culpa do urso polar do norte. Foi o maior estouro do mundo e o fogo de artifício mais monstruoso que já houve. Fez o mastro do Polo Norte ficar preto. Como nós falamos lá no TT 84, Ronald Tolkien e Edith Brett tiveram 4 filhos. Quando eles eram crianças, todo final de ano chegava para eles um envelope com o selo do Polo Norte. Dentro dele, uma carta escrita à mão, com uma letra trêmula e um design estranho, e belos desenhos coloridos. Quem escrevia e desenhava essas cartas era o próprio J.R.R. Tolkien, como se fosse o Papai Noel. Imagina só que mágico devia ser o Natal da família Tolkien. Na verdade, não havia apenas cartas escritas pelo Papai Noel, mas algumas vezes eram seus ajudantes que escreviam as cartinhas. Diferente de trabalhos como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, o Cartas do Papai Noel é uma série em que cada carta é um texto independente, e cada folha, envelope e figura são significativos trabalhos de arte. E mesmo assim, as cartas também têm significado como uma coletividade, pois Tolkien desenvolveu a ficção do Papai Noel ano após ano, algumas vezes se referindo a eventos anteriores. Digamos que ele tenha construído um mini-legendário, ou uma mitologia do Polo Norte. As cartas compreendem o período de 1920, quando ele escreveu a primeira carta para John, o filho mais velho, na época com 3 anos de idade, a 1942, quando ele escreveu a última carta para sua caçula Priscilla Tolkien, quando ela tinha então 14 anos de idade. Essas cartinhas do Papai Noel se tornaram uma verdadeira tradição da família Tolkien. No original, o Father Christmas, que era o Papai Noel, tinha como principal ajudante o urso polar. Com o desenvolvimento das histórias, surgiram os Elfos das Neves, os Gnomos Vermelhos, os Homens de Neve, os Ursos das Cavernas e os sobrinhos do Urso Polar. Depois aparece um novo ajudante do Papai Noel, um elfo chamado Ilbereth. Esse nome lembra alguém que vocês conhecem? E sabem quem também aparece nessas histórias? Uma versão dele faz parte do Legendário de Tolkien, mas ele também estava presente em Poemas Soltos, ele está lá no The Book of Lost Tales e também em Roverandom. É o famoso Homem da Lua. Cada carta contava os eventos monótonos, cômicos ou alarmantes do Polo Norte e trazia uma ou mais ilustrações. No começo, as cartinhas eram bem simples, mas conforme o tempo foi passando, elas foram ficando cada vez mais elaboradas e longas, conforme foram envolvendo as criaturas chamadas Trasgos, que são os equivalentes aos Goblins e Orcs. A ênfase nas aparições dos ursos refletia o amor de todas as crianças, especialmente Priscilla, por seus bichinhos de pelúcia. Alguns eventos descritos foram inspirados por acontecimentos reais dentro da casa, e mais para o final refletiram e até citaram abertamente novidades e coisas do mundo real, e também os efeitos da Segunda Guerra Mundial. O livro contém reproduções das cartas escritas com a letra trêmula do Papai Noel, e até mesmo o alfabeto criado pelo urso polar a partir dos desenhos que os Trasgos fizeram nas paredes das cavernas. É claro que, em se tratando do filólogo Tolkien, não poderiam faltar os aspectos linguísticos. E isso aqui até pode ser uma diversão bem legal para as crianças, que podem usar o alfabeto dos Trasgos para escrever textos em códigos. Fica aí a dica para os papais e as mamães.
As ilustrações incluíam muitos detalhes para as crianças se debruçarem e compararem com as descrições escritas dos eventos. Divertidas figuras, geralmente em cenas de ação, e cores vivas, variando entre tinta, aquarela e lápis de cor, também atraíam os jovens. Casa do Penhasco, perto do mastro do Polo Norte, 23 de dezembro de 1932. Minhas queridas crianças, tenho muita coisa para lhes contar. Antes de tudo, Feliz Natal! Mas aconteceram montes de aventuras das quais vocês de certo vão querer saber. Tudo começou com os ruídos estranhos debaixo da terra, que se iniciaram no verão e foram piorando. Fiquei com medo de que fosse acontecer um terremoto. O urso polar do norte diz que desde o começo desconfiou do que estava errado. Só acho que ele deveria ter me dito alguma coisa. E de qualquer modo, não pode ser bem verdade, pois quando tudo começou ele estava dormindo profundamente, e só acordou por volta do aniversário do Michael. Seja como for, um belo dia ele saiu para passear, acho que no fim de novembro, e nunca mais voltou. Umas 2 semanas atrás comecei a me preocupar de verdade, pois afinal aquele velho companheiro querido de fato ajuda muito, apesar dos acidentes, e ele é muito engraçado. Numa sexta-feira à tarde, 9 de dezembro, ouvi uns baques e umas fungadas na porta da frente. Pensei que ele tinha voltado e perdido a chave, como já havia acontecido. O livro Letters from Father Christmas foi lançado originalmente em 1976, com reedições em 1995, 99, 2004 e 2012. Quem acompanha o Tolkien Talk e presta bem atenção às informações, já sabe que ele foi editado por... Quem vocês acham? Christopher Tolkien? Não, dessa vez não foi ele não. Ele foi organizado e editado por Bailey Tolkien, a esposa do Christopher. Ela era secretária de Ronald Tolkien antes de se casar com seu filho, e uma das funções dela era responder às cartas de leitores do mundo todo. No Brasil, o livro foi lançado pela primeira vez em 2012, nessa edição bem bonitinha da editora WMF Martins Fontes. É claro que a tradução ficou a cargo do sempre competente Ronald Kimsey. E aqui com um detalhe que difere dos outros livros. As notas do tradutor não foram colocadas como rodapé ao longo do livro. Elas estão todas reunidas nas páginas 161 e 162. E as notas só vêm para enriquecer mais ainda o livro, com as informações pertinentes colocadas por Ronald Kimsey. Por exemplo, um dos personagens que aparece no livro é o vovô Yule, e sobre ele, Kimsey explica. Yule é o nome do antigo festival pagão do solstício de inverno. A palavra foi adotada para designar também a festa do Natal. Portanto, assim como Yule é uma festa precursora do Natal, o Papai Noel considera o vovô Yule um antepassado seu. Depois das notas do tradutor, o livro traz ainda uma lista de tradução de legendas e textos secundários, organizados página a página. Isso é muito importante, pois como o livro tem muitos desenhos, envelopes, cartões, reproduções dos originais em inglês, esse quadro tem as traduções de tudo isso. Assim, o leitor vai poder aproveitar ao máximo a experiência que o livro proporciona. Uma curiosidade sobre esse livro é que numa das ilustrações temos a presença não só do Smaug, mas também do Gollum. E esse é o único desenho feito por Tolkien que mostra o Gollum. Eu falei mais sobre isso lá na parte 2 das curiosidades do livro O Hobbit, no TT número 27. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu li esse livro mais ou menos nessa época, quando o Natal se aproximava há alguns anos, e foi uma experiência bem divertida. Esse é um livro para qualquer entusiasta de Tolkien, mas também para as famílias, os papais, as mamães e seus filhos, que podem ler as cartinhas em conjunto e brincar observando as figuras. Como eu falei no começo da resenha,
pode comprar para dar de Natal, pois ele é um belo presente. Então é isso, pessoal. Mas, antes de encerrar, eu quero dar um recadinho para vocês e fazer uma convocação geral. Nós aqui do Tolkien Talk iniciamos uma petição online para convencer as editoras a reeditarem e relançarem a biografia oficial do Tolkien, aquela escrita por Humphrey Carpenter. Ela é a biografia mais importante do nosso querido professor e só foi lançada uma única vez aqui no Brasil, em 1992, antes até do lançamento oficial de O Senhor dos Anéis por aqui. Então eu acho que já está na hora dos novos leitores terem acesso a esse livro, pois ele é fundamental para o estudo da vida e obra de J.R.R. Tolkien. Assim, estou deixando o link da petição aqui embaixo na descrição do vídeo, para que todos vocês possam ir lá e assinar. Vamos fazer um verdadeiro movimento de tolkienistas para a gente conseguir muitas assinaturas. Quanto mais assinaturas, maiores as chances do livro ser relançado. Então divulguem para todas as pessoas que vocês puderem, mandem em grupos de WhatsApp, Telegram, postem em grupos e páginas do Facebook, divulguem para quem gosta de Tolkien e literatura em geral. Já tem várias páginas que abraçaram a ideia e estão nos ajudando na divulgação. Eu espero que tenham gostado da resenha, então não deixem de dar aquela curtida aqui no vídeo e também de comentar e sugerir temas para os vídeos futuros. E ajuda o Tolkien Talk a crescer mostrando para os seus amigos. Quem não se inscreveu ainda aqui no canal, não deixe de se inscrever e clicar no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que um novo vídeo for postado. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!